fazer uma agência espacial. Se eu não me engano, foi no governo Collor até, né? Aí o mundo passou a nos olhar com bons olhos, quando nós constituímos uma agência espacial. Então, se vocês, como profissionais das suas áreas, hoje fossem consultados sobre esse assunto, talvez a primeira dica que vocês pudessem dar aqui para a Etiópia, que não tem satélites nenhum, seria para eles assim: olha, Etiópia, vocês não têm satélite, né? Não. Vocês têm base de lançamento? Não. Vocês têm foguete? Não. Só para constar, tem astronauta também? Não. Então fala o seguinte: pega umas 2, 3 pessoas aí e forma uma agência espacial. Entendeu? Hoje, por exemplo, aqui na UFG, no IESA, nós temos o LAPIG, Laboratório de Processamento de Imagens e Geoprocessamento. A gente poderia dizer para o mundo que o LAPIG é uma agência espacial. Vocês imaginar o que tem por aí. Tem lá a sala com os computadores, uma meia dúzia de pesquisadores trabalhando em estacionamento remoto. Os caras falam: olha, aqui é a nossa agência espacial. Então, tudo isso para ganhar simpatia internacional. Os países que estão começando nessa corrida aí, nesse caminho aeroespacial, começa formando a agência espacial. E o Brasil fez tudo ao contrário. O Brasil deixou de fazer a agência espacial no final, né? Então, o Brasil sempre peitou os outros países. Aliás, diga-se de passagem, o Programa Espacial Brasileiro é o 3º do mundo. Então nós não estamos falando de brincadeira aqui. Por isso que eu falo, é importantíssimo trabalhar isso na Universidade Federal Brasileira. Afora nós, é só a NASA e a Roscosmos da Rússia. Depois vem o Brasil, com a sua MEC, que era a missão completa espacial brasileira. Então nós não estamos falando de pouca coisa, não. Nós saímos na frente de todos os outros, tá? Tanto que a nossa base de Barreira do Inferno, ela é utilizada até hoje. E é muito utilizada por contratos com os Estados Unidos para análise de campo magnético, análise da ionosfera e outros fenômenos atmosféricos e magnéticos aí para foguete sonda. Tanto que o Brasil desenvolveu foguete sonda 1, sonda 2, sonda 3, sonda 4, sonda 5. E o que seria o sonda 6 é o nosso VLS, Veículo Lançador de Satélites. Então, eles foram crescendo em comprimento, em potência e altitude, né? E todos eles baseados no sonda, são foguetes de sondagem de baixa atmosfera. E chegou no VLS, que é o maior veículo que nós temos hoje, que é para lançamento de microsatélites. Esse seria o programa espacial brasileiro correto, microsatélites. Bom, o que aconteceu foi o seguinte: o INPE não tinha como fazer um satélite. E eles não tinham ideia qual era o tamanho do foguete que os militares estavam fazendo. Era uma época que militar e civil não conversavam. E o pessoal do INPE chegou à seguinte conclusão: vamos fazer uma coisa? Os Estados Unidos estão ameaçando colocar satélites em cima do Brasil para vender sinal de telecomunicações. Eu vou explicar logo o que é isso. É a órbita geoestacionária. Nesse ramo é a descoberta do petróleo e do pré-sal. Tá? É a descoberta de diamante à flor da terra. É o que todo mundo quer. Tecnologia para colocar uma carga a 36 mil quilômetros de altitude. Não é brincadeira, é só foguete gigantesco que consegue isso. Não é foguetinho do Programa Espacial Brasileiro que vai conseguir isso. Não é. Então era só a Rússia, na época da União Soviética e Estados Unidos que conseguiram isso daí. Bom, resultado. Vamos então colocar satélites brasileiros na órbita geoestacionária para a gente vender sinal para a América do Sul e garantir o território brasileiro. Era um governo militar, senão os estadunidenses iam vir aqui e iam vender sinal de satélite para nós. Resultado, vamos comprar satélite. E aí foi quando o Brasil, então, está aqui, né? Entre 11 e 30, o Brasil tem, vocês vão ver depois, está afirmado aí 12, mas a gente pode falar em 13 ou até 14 satélites brasileiros. Parte deles são satélites comprados, não foram fabricados no Brasil.
Não foram. São os chamados Brasilsat. Então, os Brasilsat, nós pagamos para uma empresa canadense fabricar. Eles são gigantescos. Eles dão quase metade dessa sala. Eles têm 4 metros de comprimento. Eles são latas cilíndricas, enormes, gigantescos. Tecnologia muito antiga. E os Estados Unidos colocaram no espaço para nós. Eu vou mostrar depois como é que foi o lançamento com um avião e um foguete Pegasus. E assim nós passamos a década de 80, comprando satélite dos outros e aprendendo então a monitorar satélite comprado. Quando chegou na década de 90, criou-se a Agência Espacial Brasileira, criou-se a base de lançamento de Alcântara, e aí já tinha o VLS. Agora só falta fazer um satélite que caiba na pontinha do VLS, que é bem pequenininho, a pontinha dele. Até hoje nós não temos um satélite desse tipo para pôr lá. E aí o que os civis do INPE fizeram? Já que os militares do ITA não têm dinheiro para fazer foguete grande, então nós vamos atrás de quem quer. China. A China fez parceria com a gente. Então, alguns satélites que nós temos aí, os satélites de coleta de dados, os cybers também, são todos em parceria com a China. Mas por que com a China? Veja só, eles colocam o satélite em órbita polar e ela passa pela América do Sul. Então, qualquer país sul-americano que esteja a fim de fazer parceria com eles, eles estão topando. Não é porque foi Brasil, não, tá? Qualquer um. E quando eu digo qualquer um, entra o caso do Peru. Não, Peru é aqui. Falei bobagem. É o caso do Peru, né? Que também já vai lançar um satélite fabricado um pedacinho do Peru e o resto da China. Né? Eu me lembro do governo Fernando Henrique Cardoso, que o pessoal achava que estava bambambam, né? Falou, opa, já temos base de lançamento de Alcântara, temos um VLS que não subiu até agora, que ele explodiu 2 vezes, né? E uma terceira ele caiu no oceano, e a quarta ele explodiu dentro do silo de lançamento, que a Suelen citou, que matou 21 técnicos. Legal, aí lá foi o Fernando Henrique numa missão, lá na Índia. E chegou lá na Índia, e aí, vamos fazer parceria no programa espacial, não sei o quê? Resposta que eles tiveram que ouvir dos indianos: não, brasileiro não cumpre prazo, não queremos atrasar o nosso programa espacial com vocês. O que os chineses já tiveram perturbação por causa desses 30% brasileiros é brincadeira. Imagina como fosse 50%. Porque é o velho jeitinho brasileiro, sabe? E a gente vê muito isso aqui em Goiânia. É aquele negócio, você combina com a pessoa, olha, então 2 horas você vai? Tá? 4 horas da tarde a pessoa te liga dizendo que está saindo de casa ou que não vai, não dá satisfação, né? Procura verificar qualquer serviço aqui em Goiânia. Pedreiro, eletricista, encanador, sei lá, qualquer coisa. Os caras não dão as caras, né? Então, é um tal do jeitinho brasileiro que não é mole, sabe? E isso contamina a alta tecnologia também. Então, aquele negócio, deixa para amanhã, né? E resultado, o Brasil não consegue cumprir prazo. E com isso está perdendo negócios. Agora nós estamos falando de dinheiro, comércio, isso é negócio. Um lançamento de satélite por um foguete envolve cifras da ordem de 50 bilhões de dólares. Um único lançamento de satélite. Tá? Então, quem consegue colocar um foguete comercial e começar a lançar satélite para Sky, para Rede Globo, para quem sei lá o que, fica quatrilionário rapidinho. Tá? Eu costumo dizer o seguinte: se o governo Lula fosse um governo bem assessorado, alguém um dia ia dizer assim para eles lá: olha, fazer uma coisa, parar com esse negócio de sacrificar o brasileiro, sabe?
é mineração, é agricultura, é pecuária, isso aí só está acabando com o meio ambiente. Dá para transformar o Brasil, tá, num país de turismo só. Igual essas ilhas que tem no Pacífico, no Caribe, sabe? Os caras não fazem mais nada, só cuida de turismo, não extrai uma rocha do chão. O Brasil consegue virar isso. E sabe quem sustentaria a gente? Não é o petróleo do pré-sal, não. É a base de lançamento de Alcântara. O que Alcântara poderia faturar por ano lançando foguetes, daria para sustentar os brasileiros para sempre. Aí a gente só ia estudar, fazer turismo, né? Ler muita filosofia, né? Fazer muita piada, e até jogar futebol poderia, mas, sabe, não precisa sacrificar tanto os brasileiros com um baita recurso desse que é Alcântara. Eu vou convencer vocês daqui a pouquinho, então. Bom, e a última coisa aqui para a gente explorar são essas áreas em branco aqui. Isso dá dó. Olha só. Um monte de país que já perderam o trem da história. Passou. A África foi embora. Não tem mais chance. Não tem desenvolvimento nenhum aí para ter satélite. Essas áreas que estão em verde aqui, você fala, não, mas pera lá. Esses caras aqui pelo menos têm satélite próprio, né? Olha o Chile aqui, tudo bem, até tem. Mas esses caras aqui na África e no Oriente Médio, eu tenho que explicar isso aqui. Eu deveria fazer um mapa, não assim, de 1 a 5. Porque esses que estão em verde aí, na verdade, é porque tem um mesmo, um satélite. São esses caras na África e no Oriente Médio. E um é muito. É muito. Porque o que existe é um único satélite chamado Arabsat, cujos proprietários são todos esses caras que estão pintados de verde ali na África e na Oriente Médio. Então eles são menos do que um, eles têm fração dos satélites. Precisaram fazer uma vaquinha, cada um dá um pouquinho de dinheiro para poder comprar um satélite. Comprar! Não é fabricar não, é comprar. Tá? Agora, curiosamente, o nosso INPE, que agora precisa elogiar bastante o INPE, tá bem, não consegue fazer satélite. O que eles fizeram com isso? O que todo lançador de satélite precisa? Né? Todo fabricante, falar assim, todo fabricante de satélite precisa de um laboratório para simular as condições espaciais. É isso que nós vamos fazer. Quantos tem no mundo? 3. Ótimo, o INPE é o terceiro. É o LIT, é a sigla. Então, os caras vão lançar satélites na Índia, com os foguetes comerciais, vão lançar na China, foguetes comerciais, vão lançar pela França, aqui na Guiana Francesa, na base de Kourou. Eles mandam para o Brasil e lá faz toda a simulação de altas temperaturas, baixas temperaturas, radiações, campos eletromagnéticos, chacoalham o satélite igual uma batedeira do liquidificador, fazem de tudo, até, sabe aquele negócio, vamos ver se quebra, vamos ver, aí chacoalha, bate, e esquenta, esfria, isso aqui. Resistiu? Está aprovado, porque no satélite ele vai passar por condições desse tipo. Então você faz isso no INPE. E o Brasil ganha muito dinheiro com isso. Tá? Então a gente poderia só investir nesse ramo, que nós seríamos um país rico, tá? Com alto nível de educação, alto nível de índices de saúde, sabe? Não precisa ficar com Bolsa Família, não precisa nada disso aí, entendeu? E você empregaria muita gente nisso aí, porque abre vagas para milhares e milhares de pessoas. Esse é um ramo muito generoso, esse da espacial, tá? O que precisa é ter gente que chega lá e fala para esses caras. Olha, tem um deputado aí, eu nem sei se ele se reelegeu, deputado federal, que é o único que tem alguma visão sobre o programa espacial brasileiro, né? Que tem chamado pessoas da área para conversar. Chamaram até eu para conversar, incrível, fiquei até surpreso. Me chamaram aqui no chat para conversar com esse deputado e mais um monte de gente do INPE, do ITA, né? Eu aproveitei e fiz algumas perguntinhas para eles. São curiosidades minhas, né? Que a gente também tem perguntas, né? Como vocês têm também, né? Então assim,
São poucas pessoas que realmente têm noção da dimensão e da importância de um programa espacial. Só que isso tem limite. Tá? Já vai colocando desde já que isso tem um limite. Isso aqui não é exploração comercial até o infinito, não. Isso tem limite. Olha aqui. É uma figura bastante interessante, né? Big Brothers. Falando aí dos programas que o pessoal faz de monitoramento com câmeras, né? Então aqui, os satélites orbitando a Terra. Então aqui está dando uma noção, veja só, no geral, não é a posição, no geral. Então vocês estão vendo essa circunferência gigantesca aqui, é da Rússia. Aqui está marcando 1310 em órbita, né? Aqui tem um número meio apagadinho, 2690, é o que eles já lançaram. Então tem aqui cerca de 1.300, ou seja, 50%, que não funciona mais e que continua orbitando a Terra. Lixo espacial. É aí que nós vamos chegar. E a segunda circunferência que aparece aqui é dos Estados Unidos. Mostra que eles têm 683 satélites em órbita. Legal. Lançaram quanto? 3.258. Mais de 2.500 fazem parte de lixo espacial. Então tem mais lixo espacial dos Estados Unidos do que da própria Rússia, né? E depois tem as outras circunferências aí de vários tamanhos mostrando as quantidades, né? O Japão aparece aqui, olha só, a China, aqui a Europa, né? A ESA, Europa, aqui a França, a Alemanha, e aqui está o Brasil, essa bolinha é nossa, tá? Aqui está contando 7 satélites, são os nossos 7 BrasilSat, que são nossos, porque os demais foram em parceria com a China. Então, está aí uma distribuição de poder, de força entre os países no lançamento estatal de satélites, porque a conversa dos privados é outra, tá? A gente começa a falar do poder das empresas, aí é o poder do Estado que está aí colocado. Países com veículos lançadores de satélites. Olha o caso do Brasil, tem uma bolinha amarela, né? São lançadores pequenos. Então é o nosso VLS, veículo lançador de satélite. Enquanto a gente vê, por exemplo, que os Estados Unidos tem lançamento pesado, intermediário, médio. Os Estados Unidos está pronto para lançar qualquer coisa. É o pensamento capitalista comercial. Fazemos qualquer negócio. Tem um satélite? Eu lanço. Baratinho, baratinho. $1 milhão, baratinho. Eles têm para qualquer gosto. Veja que a Rússia já carece de lançamento médio. Você pega a Ucrânia, por exemplo, tem lançamento pesado e médio. Você pega ali na Europa, o caso da França, eles têm lançamento intermediário e pesado. Arábia Saudita, Paquistão tem lançamentos pequenos. Índia, lançamento médio. Japão, intermediário. China, médio e pesado. Então quando você lê isso aqui, pesado, China, Rússia, Ucrânia, França, Estados Unidos, são os foguetes que conseguem levar cargas muito pesadas para a Estação Espacial Internacional e para a órbita geoestacionária. Porém, esses outros aqui de lançamento intermediário, como é o caso da França e do Japão, também conseguem colocar na órbita geoestacionária. Abaixo disso, os veículos médios e pequenos, como é o caso da Índia aqui, do Brasil, da Arábia Saudita, do Paquistão, só lançamento em órbita baixa. Eu vou mostrar depois um slide explicando o que são essas alturas de órbita. Tá? Tudo que a gente está falando aqui, aparece depois explicado direitinho o que é. Tá? Eu estou só me adiantando em algumas coisas. Então veja que isso é um mercado que
tem muito espaço, né? Muito espaço. E o caso do Brasil, e essa foi uma das coisas que eu conversei com o pessoal lá, nesse chat, como é que está o nosso contrato com a Ucrânia? Bom, depois que explodiu a base de Alcântara, lá, foi só o silo, né? Justamente por ser combustível sólido, explodiu. Deu uma faísca, acionou um dos motores foguetes, são 4, e aí aquilo tudo foi, virou uma bomba. E ele tinha um microsatélite dentro, ia ser o primeiro lançamento de microsatélite, e explodiu. Aí eles me disseram, olha, até final de 2010, toda a parte inicial da obra em Alcântara estará pronta, e espera-se até 2012 a gente ter os primeiros lançamentos de foguetes de tamanho médio. A Ucrânia está investindo no Brasil, numa parceria, eles montaram uma empresa, é uma empresa binacional, isso o Lula sabe, tá? Eu costumo não saber as coisas, declara, eu não sabia de nada, né? Isso o Lula sabe, ele assinou, tá? Então existe uma empresa binacional entre o Brasil e a Ucrânia, que é uma empresa de lançamento de foguetes, lá em Alcântara. Bom, mas eu estou enchendo muito a bola do Brasil, né? Por que será, né? Por isso aqui. O nome desse mapa. Centros de lançamentos de foguetes. Vocês estão vendo aí que pelo mundo tem 35, essa aqui é a última, né? Eu começo a contar lá do outro lado do Pacífico até aqui, 35 bases de lançamento de foguetes no mundo. Tá, e daí? Tanto faz, né? A gente está vendo ali tantas bases nos Estados Unidos, na Rússia, até na Arábia Saudita tem um montão, né? Na China. E daí? E daí? Bom, eu marquei aqui o plano do Equador. Ao contrário do que se pensava até alguns séculos atrás, a Terra gira, tá? Tá bom? A Terra gira em torno do próprio eixo, tá bom? E, agora uma coisa que talvez seja novidade para muitos de vocês. A velocidade é variável de acordo com a latitude. Por exemplo, nos polos a velocidade é 0. No Equador, se atinge a velocidade máxima, perto de 1.700 km por hora. Isso não é brincadeira, esse negócio gira rápido demais. Tá? Tanto que antigamente o pessoal até questionava, mas a Terra gira mesmo? Porque se ela girar muito rápido, a gente tem que se agarrar nas coisas, né? Porque a gente ia ser arrastado, né? Ia ter furacões para todo lado, né? Vendaval, é que tudo gira junto. Aí está o segredo da coisa. Posso chamar de inércia? Porque está todo mundo girando junto, né? Então um foguete que está numa base de lançamento, ele tem a inércia associada à velocidade de rotação da Terra naquela latitude que ele está. Então se eu lançar um foguete aqui, da base número 10, na Guiana Francesa, a base de Kourou, eu estou pertinho do Equador, né? Legal. Mas se eu lançar de Alcântara, eu estou mais pertinho do Equador ainda. Porque lá na Guiana Francesa, a base de lançamento é latitude 5 norte. A nosso Alcântara 2 sul. Opa, está mais pertinho. Então o lançamento de foguete em Alcântara, além do empuxo proporcionado pelos motores foguetes que empurram o foguete, ele ganha mais 1.700 km por hora pela rotação da Terra. Isso significa economia de combustível, porque os foguetes são, aquelas fotografias que a Sueli mostrou, a maior parte do foguete, vamos dizer 90%, é combustível, 10% é carga, que pode ser astronautas, cosmonautas, satélites, bombas atômicas, o que quiser. Então, eu consigo reduzir o tamanho do foguete, ele fica um lançamento mais barato. Por isso eu digo para vocês que Alcântara é um grande negócio. Hoje se faz uma grande quantidade de lançamentos aqui pelos Estados Unidos, por exemplo na Flórida, que a Sueli citou, são feitos aqui também no Cazaquistão. Diga. Alcântara não foi vendido para os Estados Unidos? Não. No governo? Nunca.
O que o Brasil tem com os Estados Eu tinha Unidos? uma matéria falando que a base de Alcântara tinha sido vendida pelo Fernando Henrique. Não, de jeito nenhum. De jeito nenhum. Essa até o Lula sabe que não foi vendida, tá? Sabe que não foi vendida. Eu vou te mostrar. Não foi. Então é o seguinte, a parceria que nós temos com os Estados Unidos é aqui no número 12, que é lá no Rio Grande do Norte, a Barreira do Inferno, que é um programa que vem desde a década de 60, então tem mais de 40 anos, que é para foguete sonda, que é aquilo que eu falei, sondagem da atmosfera e de campo magnético, e outras radiações que quisessem estudar. Tá? O Brasil tem parceria com a Alemanha, já foi feito o lançamento de foguete alemão, o VB, tem o VB-19, que é um foguete brasileiro alemão, tá? Que foi feito o lançamento de Alcântara, foi feito o lançamento, 2 lançamentos da Europa, foram feitos com ele. Nós temos acordo com os russos. Quando explodiu Alcântara, quem nos deu apoio foram os russos. E eles deram consultoria para a Agência Espacial Brasileira e, vamos dizer, eles foram além da consultoria. Eles fizeram mais do que aquilo que eles foram pagos para fazer. Tá? Foi assim, uma parceria de muito carinho mesmo entre a Agência Espacial Russa, a Roscosmos, com a AEB. Tá? Eles se sensibilizaram demais com a perda de 21 técnicos aeroespaciais. Só vai demorar uns 30 anos para repor esse pessoal aí. Que até formar, eram pessoas de muita experiência que morreram lá. Porque eles estavam se aproximando de um lançamento. Então, muita gente que fica em São José dos Campos tinha ido para Alcântara. E aí, quando explodiu, morreu gente extremamente experiente. Né? Explodiu Alcântara faz acho que 10 anos. Deve ser alguma coisa perto disso, ou menos. Em 2001. Menos de 10 anos que explodiu a base de Alcântara. Eu imaginei sobre essa questão que você colocou aí da perda da experiência do pessoal. Isso é grave. É como se você tivesse um exército no qual os coronéis e os tenentes morreram. Você só tem sargento, não, você tem o general, porque o general não vai para a guerra. Né? Eles não vão se meter nisso aí. Os caras estão no alto comando se não tiverem. Mas você só tem sargento, cabo e soldado. Até você formar tenente coronel de novo, é o que aconteceu no Programa Espacial Brasileiro. Tá? Sobrou gente de qualificação baixa e os caras de qualificação muito alta. E quem na verdade faz as coisas não está mais lá. Né? Gente realmente com experiência não está. Então o Programa Espacial Brasileiro, nesse aspecto, sofreu uma paralisia com a base de Alcântara e os foguetes nacionais. Aí foi quando o Brasil partiu para parcerias com a Alemanha, né? Tem uma outra parceria também com a Finlândia, se não me engano, com a Finlândia. Não, desculpa, com os ingleses, Reino Unido. Então tem uma parceria recente com o Reino Unido, também de foguetes, mas a que está dando certo é com a Alemanha, sucesso em todos os lançamentos. Tem essa parceria com os russos e os ucranianos, por influência dos russos, quem fizeram essa empresa binacional e que estão reaparelhando Alcântara, e até 2012 o Brasil deve, portanto, lançar foguetes comerciais para colocar satélites comerciais para concorrer diretamente com a Índia e com a China e começar a ganhar dinheiro nesse negócio aí, que é o que a gente tem que fazer mesmo, né? Então, o governo que entrar aí vai com certeza ter mais uma fonte para desviar recursos, porque vai entrar muito dinheiro. Muito dinheiro. Não é só pré-sal, não. Tá? O lançamento de foguetes em Alcântara vai alimentar o bolso de muito político por aí. Será que não vai querer privatizar que nem eles estão falando no pré-sal, né? Olha, privatizar Alcântara não interessa, né? Porque você pode lançar foguetes particulares e satélites particulares. Aliás, é muito bem-vindo. Então, não interessa privatizar a base de lançamento em si. Tá? Tanto que das 35, 34 delas são públicas. Só tem uma comercial aqui, uma privada, só. Eu já vou falar qual é. Então, quando se lança foguetes daqui, se perde 30% de combustível.
os foguetes têm que ser 30% mais longos, 30% mais combustível, 30% mais de gastos, porque a velocidade de rotação ali é mais baixa. E eles têm que conseguir acelerar mais o foguete para lançá-lo no plano do Equador, que é onde se faz a primeira manobra orbital, é no plano do Equador. E a gente já sai do plano do Equador, olha que maravilha.